Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Santo Evangelho segundo o apóstolo evangelista São Mateus, neste que é o sexto domingo depois do Pentecostes, e ouvimos então o apóstolo São Mateus a narrar um dos muitos milagres do Mestre Divino, e ouvimos no Evangelho do domingo passado, quando Cristo curou duas pessoas possuídas pelo demónio da terra dos Gadarenos, e ouvimos no final do Evangelho do domingo passado que Cristo então subiu ao barco, porque os Gadarenos não queriam que Cristo ficasse na sua cidade. Então Cristo, como não obriga ninguém, retirou-se, subiu ao barco, passou outra vez a margem e foi para a sua cidade, como diz no Santo Evangelho. E hoje é exatamente assim que o Evangelho começa, com como terminou o do domingo passado. Tendo, pois, Cristo chegado à sua cidade. E a sua cidade, a qual Cristo vivia, era Cafarnaum. Vemos que existem três cidades importantes na vida do Deus homem. Foi Belém, a terra onde ele nasceu, Nazaré, a terra onde ele cresceu, e Cafarnaum, a terra onde ele viveu durante o seu ministério na terra. Ouvimos então que este milagre que Cristo fez é um milagre que ouvimos várias vezes durante o ano. E é um milagre tão importante que é por isso que ele é lido durante algumas vezes durante o ano litúrgico. Cristo chegou a Cafarnaum e provavelmente vemos que ele se fixou muito provavelmente na casa de Pedro, na casa de São Pedro. E lá juntou-se então uma grande multidão para ouvir os ensinamentos do Mestre Divino, e eis que aparecem 4 homens carregando o seu amigo paralítico. No Evangelho de São Marcos e de São Lucas também vemos o mesmo relato, de uma forma e de uma visão diferente, mas todos eles relatam e focam então o prodígio que foi desses 4 homens juntos com o paralítico, verem que não conseguiam entrar em casa onde estava Cristo por causa da multidão. Eles subiram ao telhado e tiraram algumas telhas ou alguma palha, não sei, imaginemos que naquele tempo havia de ser qualquer coisa de muito frágil, que facilmente eles retiraram e com algumas cordas desceram o seu amigo paralítico. O que faz aqui, primeiramente, grande impressão é a fé. É a fé daqueles homens que realmente os levou a cometerem a loucura de subirem a um telhado, sujeitos a cair, e descer o seu amigo paralítico. O seu amigo paralítico também tinha que ter a mesma fé, senão ele provavelmente não autorizava que o levassem. Cristo, então, vendo a fé dos 4 homens e do paralítico, disse: filho, os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Bem, é óbvio que estavam ali fariseus, sacerdotes do templo, não para ouvirem o que Cristo dizia, os seus ensinamentos. Os fariseus estavam ali para encontrar alguma coisa que fugisse um pouco àquilo que era aquilo que eles diziam no templo, segundo o Antigo Testamento. E eles logo pensaram: bem, este está a dizer asneiras.
Este está a blasfemar contra Deus, está a dizer que perdoa os pecados. Quem perdoa os pecados senão Deus? E quem não faz levantar um paralítico senão Deus? E ouvimos no Evangelho isso: porque é que pensais tais coisas más em vossos corações? O que é mais fácil? Perdoa os pecados ou levanta-te e anda. Só Deus pode fazer uma coisa e outra. Bem, como eu referi no domingo passado, até os próprios demónios reconhecem quem é o Filho de Deus, reconhecem quem é Cristo e fogem. E nem os fariseus, nem os mestres da lei, sacerdotes, autoridades judaicas, puderam ver então o Messias profetizado pelos profetas que eles mesmos liam no templo. E então, queridos irmãos e irmãs, vemos que a fé foi então a grande ferramenta daqueles 4 homens e o seu amigo paralítico. Vemos também, queridos irmãos e irmãs, a conexão que há entre o pecado e a doença. Então Deus muitas vezes nos envia doenças, nos envia provações, nos envia dificuldades na vida em troca dos nossos pecados. Cristo só precisou de ver a fé nos corações daqueles 4 homens e do seu amigo paralítico para realizar o milagre. Mas Cristo não realizou o milagre porque estavam lá os fariseus e as autoridades judaicas a ver, e para mostrar que Ele tinha poder divino e omnipotência para perdoar os pecados ao paralítico e o fazer levantar e o fazer andar. Ele não curou o paralítico a pensar nos fariseus, para provar seja o que for aos fariseus. Deus curou o paralítico devido à sua bondade divina e à sua misericórdia pelo homem. Era impossível o Deus homem ter pensamentos pecaminosos e pensamentos mundanos como os fariseus tinham, de tal maneira que pensaria: bem, eu vou curar este paralítico, que é para convencer os fariseus e as autoridades judaicas, que são tão importantes, de ver que eu sou Deus. Deus não faz esse tipo de coisas, nem tem tais pensamentos, porque é Deus, porque é fora do pecado. Podemos retirar deste Evangelho a importância daquilo que é a fé, e Cristo só precisa de ver a nossa fé, só precisa de ver os nossos corações ardentes de fé para poder realizar o milagre, para poder realizar a cura das nossas almas e dos nossos corpos, então, do pecado, das más ações e de tudo aquilo que nos afasta da nossa salvação e da vida eterna. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a fé salvou então aquele homem paralítico. E primeiro Cristo perdoou os pecados. E aqui vemos que realmente há aí uma conexão entre aquilo que é o pecado e aquilo que é a doença que nos afeta muito e que realmente por vezes oramos, pedimos misericórdia de Deus e nós vemos que talvez podemos melhorar e damos graças a Deus, mas logo que vemos que pioramos e que estamos às portas da morte, perdemos a esperança, deitamos a culpa a um Deus ao qual a gente talvez não conhecemos tão bem como pensaríamos, porque só o conhecíamos para aquilo que era bom. Mas quando nós vemos e estamos na linha entre a vida e a morte, entramos em desespero,
entramos em dúvida, falta-nos a força, falta-nos a fé. Mas lembremos, queridos irmãos e irmãs, que Cristo envia as doenças não para o nosso mal, mas para que nos lembremos que somos pessoas pecadoras e que Ele é tão bom Pai para nós, que nos quer salvar, enviando-nos uns abre-olhos, digamos assim, para nós acordarmos e vermos aquilo que é realmente importante nas nossas vidas. Não é o que tanto vamos escolhendo aqui, mas sim o que nós vamos escolhendo na nossa alma, entre o amor, entre a compaixão pelo próximo, as boas ações. Cultivemos isso, queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, porque não sabemos o dia da manhã, não sabemos se daqui a 5 minutos estaremos aqui, e é importante não vacilarmos na fé, não vacilarmos no amor e não vacilarmos na esperança, e perceber que Deus, por vezes, nos envia doenças para benefício nosso, para o nosso bem, em troca dos nossos pecados. Peçamos então orações à Santíssima Virgem Maria, que nos faça ver então os nossos próprios pecados e que Deus os possa perdoar na alma e no corpo, como fez ao paralítico. Amém.